Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do nosso videocast Conexão Carreira, nossa segunda temporada. E como eu já falei desde o nosso primeiro programa, a gente vem trazendo grandes profissionais, grandes nomes, né, do nosso mercado de trabalho para poder conversar um pouco sobre carreira, sobre as novidades do nosso mercado de trabalho. E hoje eu converso com a professora Lúcia Almendra. Ela é psicóloga, mestre em administração, já trabalhou na parte, né, de RH em várias empresas, não é, professora Lúcia? Em algumas empresas. Em algumas empresas. Hoje, professora dos cursos de gestão da Faculdade Arnaldo, né, já tem também alguns anos em docência dentro dessa parte. Então, professora Lúcia, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu agradeço a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar te recebendo aqui e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem interessante sobre essa parte relacionada ao RH, gestão de RH, construção de carreira. Professora Lúcia... É um prazer para mim também, claro. Viu? Obrigada pelo convite. Claro. Professora Lúcia, para a gente começar, né, esse nosso bate-papo, eu já vou trazer uma pergunta que eu tenho certeza que muitos que estão acompanhando aqui já devem ter ouvido falar, mas não devem saber exatamente do que se trata. Quando a gente trabalha essa parte de, né, gestão de RH, quando a gente fala, né, dessa parte aí específica dentro das empresas, hoje tem se falado muito de gestão estratégica e integrada de pessoas. Isso. O que viria a ser? Como é que a gente poderia explicar, né, para as pessoas o que vem a ser essa gestão estratégica e integrada de pessoas? Ok. Então, tem duas características aí, né? A estratégica e a integrada. Então, uma gestão estratégica e integrada de pessoas, ela é um conjunto de processos e de atividades que guardam uma relação de interdependência entre si, né? E que são ligados à gestão de pessoas, ligado às pessoas, o que as pessoas fazem, como elas trabalham, como elas se desempenham, né? Como elas constroem carreira e etc. E não apenas, né? Então é um conjunto integrado de processos e atividades e não é apenas, como muita gente pensa, apenas que inclua apenas o processo de departamento de pessoal, de setor de pessoal, de departamento de pessoal. Vai muito além disso, né? Alguns desses processos, além dos processos mais burocráticos e operacionais e legais, das rotinas de pessoal, existem outros processos tão ou mais relevantes, né? Como, por exemplo, a captação e a obtenção dos profissionais para a empresa, que requer estratégias e ações muito eficazes para que a empresa realmente contrate pessoas que se encaixem na cultura da empresa e que irão desempenhar bem lá dentro, né? E que poderão também se realizar lá dentro. O processo de retenção ou manutenção dos profissionais, aí vem uma série de atividades que fazem cumprir essa função gerencial de reter, manter os profissionais da empresa, porque não é suficiente fazer uma boa captação e obtenção se a empresa não tiver estratégias para reter, pelo tempo que for importante para ambas as partes, né, este profissional. O processo de mediação, regulação das relações de trabalho, e aí relações de trabalho num sentido mais amplo, a relação capital versus trabalho mesmo, né? A empresa cuidar dessas relações trabalhistas sindicais faz parte dessa gestão estratégica integrada de pessoas. O processo que eu considero, eu reputo como um dos mais nobres da gestão estratégica de pessoas, que é a aprendizagem organizacional, né, que envolve aí atividades de aprendizagem pela via do treinamento, pela via do desenvolvimento, pela via da educação corporativa. E ainda um processo de cuidar, de fazer a gestão da engenharia, da segurança do trabalho e da saúde ocupacional mais ampla, né, física e psíquica. Além do controle dos resultados de trabalho, né? A gente poderia isolar como um processo também atividades que irão cumprir essa função de controlar
os resultados de trabalho das pessoas, né? Ou seja, lembrando, essa gestão integrada pega toda, né, tanto a entrada quanto a manutenção do colaborador, quanto a capacitação, o aperfeiçoamento, até o controle dos resultados. Né? Uma das partes que a professora comentava, né, dessa gestão integrada, diz respeito a essa parte de aprendizado. Né, a parte de aprendizado. Através desse aprendizado é que a gente conseguiria fazer com que esse profissional pudesse melhor conhecer a cultura organizacional, seria através deste momento específico? Também, né, porque uma das modalidades de aprendizado organizacional é exatamente a integração que a empresa faz dos profissionais recém-contratados. E depois ela fica mantendo essa integração para sempre manter aquela sensação de acolhimento dos profissionais que ingressam na empresa, né? Também, mas você perguntou se o aprendizado... Se esse momento do aprendizado, né, dessa parte que é um dos projetos, mas a gente pode dizer assim, que como existe essa relação de interdependência entre os processos, como guarda-se essa relação de interdependência entre os processos, isso já começa lá na ponta de todos os processos, que é no processo de recrutamento e seleção dos profissionais. Eu sempre digo o seguinte, que o profissional também tem que escolher a empresa, né? Então, para ele também se sentir escolhendo a empresa, para que isso seja uma escolha bilateral e não só unilateral por parte da empresa, ele precisa antes tentar conhecer alguma coisa dessa empresa, buscar informações sobre a cultura de trabalho dela, sobre a filosofia de trabalho dela, para que isso que você está falando possa ser viabilizado também, né? É bem interessante isso que a professora está colocando, esse ponto, né, do profissional conhecer a empresa. Na nossa primeira temporada aqui do Conexão, a gente recebeu o Gutenberg Fernandes, que, né, é um profissional que conhece muito sobre essa parte de LinkedIn. E ele falava muito sobre isso, que quando um profissional ele está querendo se apresentar para o mercado de trabalho, o LinkedIn é uma janela. Né? Através dessa janela, você consegue se apresentar, e hoje muitas empresas utilizam dessa janela justamente até para contratação. E ele falava muito sobre isso, que o profissional não deve usar só essa janela para se apresentar, mas para conhecer as empresas, né? Então entrar, por exemplo, através do próprio LinkedIn, entrar no LinkedIn daquela empresa, ver quem são as pessoas que seguem aquela empresa, quais que são as postagens que aquela empresa faz, o que ela costuma, né, comemorar, o que ela costuma celebrar ali dentro das postagens que são colocadas, né, dentro ali do LinkedIn. E ele falava muito isso, ele falava assim, olha, a empresa quer te conhecer, mas você também precisa conhecer a empresa, né? Aí a escolha se torna bilateral, né? Não se torna só unilateral. E a partir daí, assim, desse conhecimento recíproco, você evita lá na frente a necessidade de administração de conflitos, de administração de expectativas irreais, né? Então, é muito importante, sim. A gente fala muito no contrato psicológico de trabalho, que ele acontece paralelo ao contrato formal de trabalho, né? Um contrato que tem cláusulas implícitas de um lado e do outro, traduzidas aí em expectativas, interesses, motivações, demandas, necessidades, tanto de um lado quanto do outro. E se isso não começar muito bem integrado lá no início de todos os processos, esse contrato pode revelar essas cláusulas implícitas, elas passam a ser explícitas, né? E de repente não viabilizar o vínculo, né? Ou o profissional desistir da empresa, ou a empresa desistir do profissional, ou existir um vínculo, mas ele não ser tão duradouro como ele poderia ser. E aí surge a frustração, né? Aí o profissional, muitas vezes ele almejava trabalhar num local, mas depois que entra, que de fato vai conhecer aquele local, né? Exatamente. E aí vem aquela frustração para o profissional. Então, isso que tanto a professora está colocando, quanto o Gutenberg já comentou com a gente aqui, né, no nosso videocast passado, é algo de extrema importância, né? Para qualquer um que está acompanhando a gente, que está assistindo aqui, entender justamente que essa procura, essa busca também do profissional por conhecer aquela instituição que pretende um dia trabalhar é fundamental justamente para evitar essas frustrações futuras, né, ao longo da construção da carreira. Voltando lá no início da sua pergunta, porque eu falei que tinha duas características, né, da gestão eu acabei interrompendo. Não tem problema, né? A questão de integração, o que eu expliquei, né, da relação de interdependência dos processos, e a questão estratégica mesmo é o seguinte, é bom a gente explicar porque
também as pessoas às vezes veem isso de uma maneira muito unilateral, né? A prática estratégica de gestão de pessoas, do RH, ela pressupõe que todas as políticas, diretrizes, objetivos, estratégias, ações de gestão de pessoas que forem definidas dentro da empresa, que elas tenham um alinhamento estratégico, vamos dizer assim, né? Por assim dizer, um alinhamento estratégico com as políticas, as diretrizes, os objetivos, as estratégias, as ações mais amplas da organização, né? Do planejamento e da gestão estratégica mais ampla da organização. Só que isso não é mão única, isso é de mão dupla, né? Da mesma forma que a gestão de pessoas tem que ser muito influenciada por toda essa gestão estratégica da empresa, a gestão de pessoas precisa influenciar a gestão estratégica da empresa, né? Ela precisa e pode influenciar, né? E pode, sim, contribuir para muitas mudanças de melhoria dentro da empresa. Já desde o final do século passado, né, 20, a mudança de paradigma já se deu nesse sentido. O RH, gestão de pessoa, deixou de ser uma área encastelada, que trabalha, que é só operacional, né, que está nas mãos únicas e exclusivamente dos especialistas operacionais de RH, de gestão de pessoas, e passa a ter um posicionamento mais estratégico, né? E nesse posicionamento mais estratégico, os especialistas de RH dentro da empresa, eles passam a ser consultores internos de todas as lideranças que a empresa tem. E as lideranças passam a ser corresponsáveis por viabilizar a gestão de pessoas, né? E pelos resultados da gestão de pessoas. Bem interessante, muito bacana. Aproveitando, né, eu comecei justamente a pergunta falando sobre a gestão, né, estratégica integrada de pessoas. A Faculdade Arnaldo, ela apresentou em 2023 uma pós, né, nessa área. Isso. E que com certeza vai continuar em 2024, né? Com certeza. E assim, o projeto foi meu, assim, meio suspeito eu falar, porque o projeto foi meu, a faculdade aceitou, acatou, e a gente vem tentando formar uma turma. Eu acredito que por todas as ações, estratégias que a gente usou até agora, no princípio do semestre que vem, a gente vai conseguir iniciar a pós-graduação. Pós-graduação em gestão estratégica integrada de pessoas. Com certeza. A gente hoje, mais do que nunca, é uma especialidade, né, uma especialização que é muito necessária. Para vários profissionais, né, da administração, da gestão, da psicologia. Então, traz um campo bem grande aí. Com certeza a gente vai ter aí essa turma rodando, né, na nossa pós-graduação. E a pós, além de, só que como você tocou no assunto, né, a pós que a gente está propondo, que a faculdade está ofertando, ela, além de trabalhar todos esses processos que eu falei, né, da gestão estratégica de pessoas, ela vem também com algumas disciplinas inovadoras, que, por exemplo, falar de saúde psíquica e trabalho, né, falar de empreendedorismo e sustentabilidade, falar de ética e gestão de pessoas, tecnologia e gestão de pessoas, então... Ou seja, temas temas extremamente importantes para quem, né, está na área e que pretende também ter um destaque profissional, né? Porque com certeza trazer uma pós dessa dentro do seu currículo vai trazer um destaque para o profissional. Um diferencial grande. Professora, a gente começou falando sobre essa gestão estratégica integrada de pessoas, que também está muito relacionada. Claro, o processo não é só de captação, né? Mas também da manutenção, do profissional. Só que tem muito a ver ainda também com essa parte da captação. Uma vez o profissional, né, entrando para aquela instituição, estando ali, né, dentro de uma determinada empresa, dentro do conhecimento que a professora tem nessa parte, né, de gestão de RH, que dica que a gente poderia dar para esse profissional para a construção da carreira dele dentro de uma determinada empresa? Bom, primeiro, além de tentar conhecer um pouco da empresa onde ele está querendo se inserir, não diria para
para construir toda a carreira dele, porque hoje é muito difícil você ingressar numa empresa e construir toda a sua carreira, 100% da sua carreira na mesma empresa. Então, a empresa que ele quer ingressar para cumprir uma parte, né, um patamar, um estágio da carreira dele. Ele precisa, além de tentar conhecer a empresa, o ambiente, a filosofia, a cultura, pelo menos razoavelmente, ele vai precisar estar com as competências socioemocionais, sociocomportamentais na base dessa carreira, né? Claro que as competências técnicas são fundamentais, são vitais também, mas as competências sociocomportamentais, socioemocionais, que chama-se de soft skills, né? Assim, na verdade, eu tenho até que falar um pouco sobre essa questão de competência e habilidade, porque as pessoas também fazem uma certa confusão. Mas as soft skills, que são essas, falando num sentido mais amplo, assim, que são essas competências socioemocionais, sociocomportamentais. Isso precisa estar ok. Isso precisa já estar sendo desenvolvido na base da carreira. Claro que ele vai continuar desenvolvendo essas competências para o resto da carreira profissional, assim como as competências técnicas, né? Mas esse seria um ponto também. Tá na base, está em primeiro lugar a questão das competências. E o que é muito interessante, né, é porque a gente vê muitos alunos nossos, muitos egressos, né, muitas pessoas formando e é lógico, a gente acabou de falar da pós, a pós é extremamente importante para a formação técnica. Mas a gente tem que lembrar, né? Porque não é só a formação técnica. Além dessa formação técnica, a gente precisa desenvolver essas habilidades, essas competências, que muitas vezes, né, esse profissional, ele vai conseguir por outros meios, que não necessariamente, né, através dessa formação técnica. O que a gente poderia aconselhar para esse profissional, para ele conseguir desenvolver essas habilidades socioemocionais? Que dicas que a gente poderia dar para esse profissional? Por exemplo, para que eles, né, tenham um autoconhecimento mais profundo, mais realístico, que é fundamental para você escolher uma carreira, né, ou redirecionar a sua carreira. Ou até se manter, né, na carreira. Exatamente. É muito importante a abertura por exemplo, para um processo psicoterapêutico. Né? Ter essa disponibilidade interna, interior, para se submeter a um processo psicoterapêutico. Não existe mais nenhum tabu em relação a isso. A gente tem que dar os parabéns para todas as pessoas que pegam ali parte do seu salário para se submeter a um processo psicoterapêutico. Onde entender que isso é um investimento em si, exatamente, né? E você vai se conhecer muito melhor, muito mais realisticamente falando, e vai ter uma convivência, você com você mesmo e você com o mundo, de muito melhor qualidade. Né? Não resta dúvida. Claro que tem que estar nas mãos de um bom profissional, né? E quantos profissionais que a gente vê que tem uma formação de fato maravilhosa, mas não consegue ter essas habilidades. Aliás, a professora comentou aí rapidamente, eu acho que seria bom, né, para a gente deixar um pouco mais claro para quem nos acompanha essa diferença entre habilidades, competências. Sim. Então, é o seguinte, vamos nivelar esse conceito de competência, porque é importante, sim. Eu vejo, assim, muitas pessoas achando que competência é a mesma coisa que habilidade, quando, na verdade, a habilidade está inserida na competência, né? Que seria? Ou então, às vezes, até acha que é diferente, mas às vezes escreve e fala assim, competências e habilidades, né? Então, na verdade, o que acontece é que uma competência, existem várias, né? Existem muitas competências, existem múltiplas competências, dependendo da profissão, do cargo, do desempenho que você tem no cargo. Uma competência, ela é um conjunto integrado, né, de maneira sinérgica mesmo, não só somatória, de determinados conhecimentos, determinadas habilidades, determinadas atitudes, que são valores, e determinados comportamentos, né? Então, a competência tem uma conotação mais abrangente e também uma aplicabilidade mais abrangente. Então, as habilidades estão inseridas dentro de uma competência. A competência abrange conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos. Entendi. E hoje a gente poderia dizer que a parte RH, né, o setor de RH das instituições, estão mais vocacionados
para essa análise com relação às competências, habilidades, ou você percebe que ainda se mantém, né, aquela preocupação quase pura e exclusiva com a formação técnica? Eu acredito que sim, que as empresas estejam passando por um processo de se profissionalizarem, né? E essa profissionalização passa necessariamente por profissionalizar também a gestão e a gestão de pessoas, né? Uhum. E acredito que sim, que, embora assim, pesquisando a gente vai ver que cada caso é um caso, cada empresa está num estágio diferente de profissionalização, né? Mas já existe um movimento nesse sentido, já né? existe. A gente já nota esse tipo de movimento dentro, né, dessa parte. E empresas que são mais profissionais, elas, por exemplo, na estrutura de cargos que elas têm, elas fazem um mapeamento de todas as competências que são específicas e necessárias para cada cargo dentro da estrutura que ela tem, né? E isso requer ter esse entendimento que uma competência vai envolver determinados conhecimentos, determinadas habilidades, determinadas atitudes e comportamentos, né? Professora, voltando um pouco na parte, né, da gestão que a gente começou aqui, o nosso bate-papo falando da gestão estratégica integrada de pessoas. Vou tentar fazer um link entre dois pontos aqui. A gestão estratégica integrada de pessoas, ela consegue mapear ou consegue trabalhar melhor as situações que a gente tem visto de profissionais que têm cada vez mais se adoecido, né? Ali no seu dia a dia, no trabalho. Existe alguma ação por parte da gestão estratégica integrada de pessoa dentro dessa parte que diz respeito à saúde mental de um profissional? Com certeza, né? E não tem nem como as empresas hoje deixarem de perceber essa necessidade, né? Recentemente eu participei de um seminário, de um evento em que eu dei uma palestra também, mas eu assisti palestras de outros profissionais, e um deles, assim, para você ter uma ideia, ele tinha um empreendimento que o foco do empreendimento dele, o objetivo do empreendimento dele era ter contato com as empresas, verificar com as empresas parceiras e clientes dele, verificar se estava havendo problemas de transtorno mental ou quase isso, ou problemas comportamentais negativos, né? No ambiente de trabalho, e para que ele pudesse encaminhar para o especialista em psicologia clínica ou em psiquiatria mais adequado para aquele caso específico que a empresa estivesse apresentando. Eu achei isso fantástico, né? Eu achei que isso está muito dentro do que é necessário fazer, né? Claro que a empresa precisa ter condição para fazer isso, né? Precisa ter disponibilidade financeira, precisa ter uma cultura que entenda que cuidar da saúde psíquica dos seus profissionais é importantíssimo, né? Mas eu achei muito interessante. Não só um cuidado da instituição, mas também um investimento para a própria instituição, né? Porque o profissional doente, ele também gera prejuízo, né? Gera despesa para a própria instituição. Então, reduz a produtividade, né? Assim, aumenta os índices de turnover e de absenteísmo. Isso do lado da organização. Do lado do profissional, é bem mais sério, né? Assim, ele fica com a vida dele fragilizada, né? E se a gente pudesse fazer um diagnóstico dessas situações onde a gente tem visto cada vez mais profissionais, né, doentes, né, no mercado de trabalho, o que tem gerado isso nesses profissionais? A gente precisa entender primeiro que o trabalho em si, né, ele não é patogênico, ele não é causador de adoecimento e de sofrimento psíquicos. Mas, se a gente prestar atenção em como se dá a organização do processo de trabalho, dos processos de trabalho dentro da empresa e de todos os impactos e influências de fatores micro e macroambientais que interferem nessa organização do processo de trabalho, de cada atividade, nós vamos então perceber que, dependendo de como se dá tudo isso, isso pode desencadear. Eu acho que a palavra mais certa, o verbo mais adequado seria desencadear, não exatamente causar, né? Não exatamente
ter essa ideia de que o trabalho seja patogênico, que causa adoecimento. Mas pode desencadear um transtorno mental, né? Problemas mais negativos de comportamento, principalmente refletindo no meio social, familiar. Né? E a professora acredita, por exemplo, a gente já teve uma outra conversa aqui no Conexão, um momento, uma situação que a gente falou sobre a cultura do workaholic, né? Ou seja, hoje é quase que um status, e é quase um status, né? A pessoa mostrar que o tempo todo está de fato produzindo, que o tempo todo está mostrando resultado, que o tempo todo, né, é no fim de semana, é no feriado, não tenho férias, e isso virou quase que um status, né? As pessoas, elas entendem que elas são bem-sucedidas na medida em que elas estão produzindo e que elas estão dando resultado. Você acredita que isso também é parte, né, desse adoecimento? Claro que é parte, né? E é preciso reverter isso, né? As pessoas se transformarem em viciados no trabalho, em workaholics, não é nem um pouco saudável, né? Pode ser no curto prazo, mas no médio e no longo prazo vai adoecer as pessoas. Né? As pessoas acabam adoecendo. E não só isso, né? Tem a questão também de que o próprio ócio, né? O momento ali que a pessoa tira para poder parar, descansar, é também produtivo, né? Exatamente. Um dos princípios da qualidade de vida no trabalho, da QVT, é exatamente você conseguir estabelecer limites mínimos entre a sua vida privada e a sua vida profissional. Né? Essa é uma das dimensões de várias outras dimensões da qualidade de vida no trabalho, da QVT. E aí tem um ponto muito interessante que a pessoa acabou de comentar, que é estabelecer esse limite, né, entre a questão profissional e a vida privada. E o home office, né, nessa questão toda, como que a gente poderia, que dica que a gente poderia dar para alguém que hoje trabalha muito em home office, ou, né, tem um sistema híbrido, né, trabalha boa parte em home office, ou presencialmente no local ali da empresa de trabalho, que dica a gente poderia dar para tentar, porque eu vejo muita gente falando isso, né, que quando trabalha com home office acaba trabalhando muito mais e não conseguindo fazer essa desconexão entre a vida privada e a sua vida profissional. Então, até isso é importante tentar perceber no processo de captação e obtenção de profissionais, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem uma individualidade e tem características próprias. Algumas pessoas vão conseguir trabalhar melhor em home office, outras irão conseguir trabalhar só presencialmente, outras vão conseguir trabalhar melhor no sistema híbrido. Talvez o híbrido que sugere assim, um certo equilíbrio possa ser o mais recomendado para a maioria das pessoas, né? Até porque a empresa não vai poder atender assim, individualmente em função do perfil de cada um. Mas ela pode tentar cercar isso de alguma forma, né? E até pelas características da empresa, se para ela o trabalho em home office é o mais adequado, ou presencial ou híbrido, ela tem que entender isso primeiro, da natureza de trabalho que ela oferta, né? E em seguida tentar ajustar isso no seu processo de captação e obtenção. Eu poderia talvez dizer que, né, essas pessoas que falam que não conseguem fazer essa separação entre a parte profissional da parte pessoal, principalmente quem trabalha em home office, talvez teria como um trabalho mais adequado, né, ou trabalho híbrido ou presencial, será que seria isso? Essa pessoa ela não está conseguindo fazer essa separação porque ela não está no modo de trabalho mais adequado ao seu perfil? Exatamente, né? É o que a gente está defendendo aqui. E que muitas vezes a gente vê isso, né? As pessoas falando que não conseguem fazer a separação, mas não conseguem identificar que talvez o perfil de trabalho que ela está inserida não é o seu perfil de trabalho. Exatamente. E aí falta o autoconhecimento, Falta o autoconhecimento. E falta também a observação por parte da organização, porque nada é unilateral, né? Que a gente falou desde o início, né? Nada é unilateral. E a organização, a empresa, a organização, ela, às vezes, com um simples remanejamento ou com uma simples modalidade de trabalho nesse sentido da questão da administração de tempo, ela pode resolver o problema, né? Antes de optar pela solução que seria a última, que eu acho que toda empresa deveria pensar, que é a demissão, é o desligamento. Né? Acho que existem N
formas de observação e de percepção e de solução mesmo para essas questões. Nós estamos vivendo um momento de transição, né? Por isso que essas questões estão borbulhando aqui nas cabeças de todos nós. Mas eu acho que mais adiante tudo vai adaptar, vai se encaixar. A pandemia trouxe uma realidade, né? Muito diferente, peculiar pra gente, né? E aí ela provocou o boom do digital, né? Mas digital. Aí mais adiante vai haver a necessidade de uma equilibração, de uma adequação. E hoje a gente vê exatamente isso, né? Muitos profissionais que foram pro online, pro digital e que se adaptaram super bem, né? Estão produzindo de forma, né? Muito eficiente, e muitos que não adaptaram, exatamente, né? Muita gente comentou, isso muita precisa gente ser considerado. E muita gente comentou, né, na época, porque depois de passar a pandemia, tudo vai praticamente ficar no online e tal. E a gente tá vendo que não é bem assim, né? Que existem perfis e perfis. É igual a gente fala, né, da própria docência, estamos aqui conversando com professores, né, que a gente tem a educação, né, EAD, mas o presencial nunca vai deixar de existir, né? Porque também tem muito do perfil do aluno, né? De como que o aluno efetivamente ele compreende, ele entende o ensino. Cada um tem uma forma de absorver o ensino. Então a organização vai lidar com diversas preferências, né? E ela vai ter que fazer a gestão disso, né? Vai precisar trabalhar essa via dupla, né? Entre o empregado e a própria empresa. Exatamente. Professora, a gente poderia continuar aqui conversando, esse papo ele é extremamente interessante, né? Como você mesmo disse, a gente está num momento que tem havido muita discussão, né? Muito debate, que muitas coisas ainda vão se adequar, né? Dentro se ajustar dentro desse tema, mas a gente precisa encerrar. Mas antes da gente encerrar, eu queria, né, passar a palavra para a professora para saber se gostaria de deixar um recado, o pessoal que está nos acompanhando, quiser deixar algum contato para poder falar com a professora, fica aberto aqui o canal para que a professora possa dar seu recado. Bom, então, talvez assim, a maior e melhor mensagem que eu pudesse deixar seria que a gente sempre pense que as pessoas, elas estão antes, durante e depois de qualquer coisa, de qualquer processo, de qualquer atividade, de qualquer estratégia, né? De qualquer tudo. Então, assim, entender como é que as pessoas atuam, como é que o que elas aspiram, né? E como que se pode compatibilizar isso com interesses e motivações da própria organização é fundamental, é sempre fundamental. Pode ser desafiador, pode ser demorado, mas no final o resultado é muito mais qualitativo. Eu acho que é um recado forte e importante, né, para todos que estão acompanhando. Professora, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter comparecido, por ter aceito esse convite. E, pessoal, peço que continue acompanhando o nosso canal no YouTube da Faculdade Arnaldo, as nossas redes sociais, para ficar por dentro de todas as novidades da nossa instituição e também do nosso Conexão Carreira. Muito obrigado e até a próxima.